Oi, oi, bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar quanto custa viajar para Natal e Pipa, os valores que nós gastamos na viagem que nós fizemos. Vou falar também alguns preços atualizados para esse ano que nós estamos agora e vou contar tudo nos mínimos detalhes. Então vem comigo! Sem mais delongas, vou falar pra vocês, gente, já tô aqui, ó, com o meu computador, com a minha colinha, que eu já planilhei tudo. Faz um tempinho que a gente fez essa viagem e a gente precisava, eu, né, tinha como meta pra mim colocar aqui os valores que nós gastamos nessa viagem que nós fizemos. Eu acredito que seja válido, né, a gente compartilhar, porque às vezes outras pessoas querem se programar, saber quanto que custa fazer uma viagem dessa. Eu, particularmente, adoro assistir vídeos assim de quanto custa e gosto muito quando as pessoas falam, olha, custou tanto, porque através das experiências de outras pessoas a gente pode preparar a nossa experiência também, se programar, saber quando é que a gente pode ir. Então, assim, eu acho super válido quando as pessoas compartilham, né? Não é o intuito de demonstrar valores nem nada nesse sentido, assim, né? Mas no sentido de poder ajudar outras pessoas a fazer a sua própria programação. Bom, a nossa viagem foi feita em 8 dias. Então, o que eu vou falar pra vocês, tudo que nós gastamos nesses 8 dias. Aí, só pra uma observação, é que eu fui juntamente com meu esposo, né, uma viagem pra casal, e no final meu esposo ainda ficou mais um dia lá, então ele foi pra um outro lugar depois, mas as passagens a gente vai considerar voltando tudo pra Goiás, então eu voltei sozinha, depois ele continuou porque ele tinha uma viagem lá, é um outro tipo de viagem. Essa nossa viagem foi uma viagem de lazer. Então vamos lá, o que a gente fez nesses 8 dias? A gente foi para Natal, depois a gente ficou em Timbal do Sul e a gente ficou também em Pipa. Então a gente vai falar tudo que a gente fez nesses 8 dias, considerando, né, passeios, alimentação, transporte e etc. Então, para começar, para quem não sabe, eu moro aqui em Goiânia. Então, gente, as passagens a gente sabe que é um ponto, assim, delicado, né? Porque se você mora mais ao sul do país, se você vai para o Nordeste, vai ficar bem mais caro. Então, ali São Paulo. Então, as passagens vão variar um pouco, mas eu vou contar o que nós pagamos saindo aqui de Goiânia, certo? Ó, as passagens, tanto para mim e para o meu esposo, o casal ficou no total o valor de R$ 1.648,15 as passagens, né? Então, a média ali de 800 e alguma coisinha para cada pessoa, ida e volta. Nós não compramos mala despachada, nós fomos apenas com a mala de mão e que foi suficiente para todos os dias. E olha que eu levei muita coisa, eu tenho um vídeo aqui nesse canal falando tudo que eu levei, né, numa viagem de mão, e eu acho até exagerei, né? Levei roupas a mais, inclusive. Bom, mas antes de tudo, antes de continuar falando sobre os valores, eu gostaria de convidar você a se inscrever neste canal. Sim, gente, se inscreva nesse canal, vamos fazer a nossa família, a nossa comunidade crescer por aqui. Aqui a gente fala sobre moda, a gente fala sobre resenha, a gente fala sobre vida, sobre beleza, sobre dicas práticas para a nossa rotina, do nosso dia a dia, né? E também gosto de compartilhar também as viagens que a gente faz. Nós não viajamos tanto assim, né? Mas vamos lá. Ó, segundo gasto que a gente teve, a gente chegou, era uma quinta-feira, então a gente saiu daqui de Goiânia, a gente pagou um Uber, então nessa contagem aqui nossa também vou considerar o valor do Uber, então a gente tanto de ida de volta, a gente pegou um Uber, aí nós fomos pra lá, pra Natal. Quando chegou lá, a gente não quis pagar um transfer, porque o aeroporto que vai pra Natal, ele não é na cidade de Natal especificamente, é uma cidade um pouco vizinha, assim, vizinha, né, é próximo, mas aí teria que pagar um transfer. O que a gente fez, então? A gente alugou um carro nesse primeiro momento. Então a gente alugou um carro porque a gente achou que seria mais prático, porque as nossas primeiras hospedagens, e a gente ficou em 4, e eu vou explicar mais à frente, a primeira que a gente ficou foi no Airbnb, então a gente queria ir no supermercado, comprar coisas, né? Então o que a gente fez? A gente já pegou um carro, que a gente já aproveitava, né, pra comprar as coisas, e também já saía ali do aeroporto ali com o carro. Então a gente foi de carro, então nós alugamos o carro no primeiro dia, depois nós ficamos com o carro, ficamos sem carros, digamos assim, 2 dias, depois alugamos novamente e ficamos até o final da viagem. No total, deu 6 diárias de carro, considerando, né, 6 dias, no total que nós ficamos com o carro.
acho que mais ou menos isso, e deu um valor de R$ 752,22, considerando também o combustível, né? Então, assim, considere que nesse valor tá a nossa, né, o traslado, né, lá do aeroporto, no aeroporto até a nossa hospedagem, né, que é uma outra cidade, até Natal de fato, e também considerando que meu esposo me levou de volta para eu poder pegar o avião na hora de ir embora. Então tá tudo isso incluso. O que eu fiz? Eu também fiz uma rápida pesquisa na Rent-A-Car, né, pra ver os valores atualizados. E tá mais ou menos o mesmo valor, eu pesquisei lá, tem carros que saem diária de R$ 108, que é o mesmo carro que a gente utilizou, que ali vai dar, né, a gente considerando ali tudo, vai dar mais ou menos o mesmo valor que a gente usou, né, já considerando combustível. Talvez dá um pouquinho mais, porque vai dependendo da escolha do carro que você escolher. Então, eu olhei, eu fiquei até surpresa, porque por enquanto, muitas das coisas que eu vou falar aqui tá mais ou menos o mesmo valor que nós pagamos quando a gente foi. Bom, o segundo gasto que a gente vai colocar aqui, que eu vou apresentar para vocês, é alimentação. O que nós fizemos? Como eu comentei com vocês, nos primeiros dias a gente vai ficar em 4 hospedagens. Então, na primeira hospedagem foram 2 diárias em Airbnb. Então a gente cozinhou em alguns dias, mas eu vou contar pra vocês que foi praticamente nada, né? E a gente ficou depois num hotel, e aí foi hotel, café da manhã, tudo, né? Aquela coisa toda. Depois a gente ficou em Airbnb novamente, depois a gente ficou num hotel. Então, o que a gente fez? Quando a gente chegou na cidade, a gente foi no supermercado, a gente comprou várias coisas que a gente queria, principalmente coisas de café da manhã, lanchinhos pra gente levar pros passeios. E teve um dia que eu fiz, inclusive, uma carne seca, ai, tava uma delícia, a gente comprou espumante, porque a gente tava comemorando, né? A gente tava, assim, quase, digamos que foi uma segunda lua de mel, né? Segunda não, uma terceira lua de mel. Então, a gente comprou espumante, então a gente fez uma comprinha de várias coisas gostosas. Mas nessa alimentação também tá inclusa, a gente fez um passeio, no passeio a gente almoçou, então a gente comeu espetinho de lagosta, desses todos os dias, né? Então, ostra, caranguejo, tô olhando aqui, cocadinha, sorvete, picolé, água de coco, suco, refrigerante. A gente teve restaurante que a gente foi fora. Inclusive, gente, tudo que a gente tá falando aqui tem vlogs. Eu fiz 4 vlogs pra vocês. Foi o nosso primeiro vlog de viagem. Então tem tudo aqui no canal. Então quem quiser ver, assim, tudo detalhado, é só ir lá pra conferir tudo. E aí, continuando sobre alimentação, como eu falei pra vocês, gente, olha, peixe, espetinho de carne, tudo. Como eu falei, sorvete, picolé, pizza que a gente comeu, então tudo tá incluso nesse valor de 990 para essa quantidade toda de dias, né? E o Airbnb que a gente ficou, o primeiro foi tão legal, gente. A gente chegou, tinha um bombonzinho pra gente, então assim, foi muito bom. Então tudo, todos esses dias, comendo tudo que a gente queria comer, ficou R$990 e inclusive também com o restaurante incluso. Próximo tópico seria os passeios. Como que a gente fez? A gente chegou numa quinta-feira, então a gente chegou, aí até que a gente fez o traslado, a gente foi no supermercado, aí a gente foi pro hotel, pro Airbnb, aí depois a gente foi comer, né, que a gente tava morrendo de fome, depois a gente foi na feirinha à noite. Então eu tô contando rapidamente o que a gente fez, né? E no outro dia, a gente fez o primeiro passeio nosso, que foi pros Parrachos de Maracajaú. Gente, é lindo o passeio, recomendo demais. Também tem aqui no canal o vlog, então... Gente, nos Parrachos é lindo. É aquele lugar que o pessoal fala que é o Caribe brasileiro, é isso, gente. Lá é um lugar, gente, que tem... O que eles fazem, né? Esse passeio é assim. O pessoal da agência pega a gente no nosso hotel, na nossa hospedagem, e leva pra uma outra cidade. Nessa outra cidade a gente pega um catamarã, a gente vai pra um beach club, aí depois desse beach club a gente pega um catamarã, aí lá, depois do catamarã aí que a gente faz então o mergulho lá, né? E nesse pacote estava incluso o snorkel e a boia também. O valor que nós pagamos nesse passeio foi R$350, em torno disso. E eu conferi lá no site atualizado também tá o mesmo valor. E é muito bom, gente, porque é muito cômodo. O pessoal te busca e ele te leva de volta. E foi praticamente um passeio do dia todo, né? Porque até que a gente pegou, o pessoal pega a gente, que a gente chega lá, aí fica nesse beach club um pouco, aí depois a gente faz o passeio, depois a gente volta, aí a gente almoçou, o almoço não tava incluso.
E era uma delícia, a gente ficou nesse Beach Club lá, a gente também não pagou nenhum valor a mais. Então, assim, pra ficar nesse lugar, né, nesse Beach Club. Mas lá a alimentação você tinha que pagar a parte. Então, esse foi só o valor do passeio. Então, o primeiro dia de passeio foi na sexta-feira, então foi o dia todo. E aí, à noite, a gente também saiu pra lanchar, enfim. Quando foi no sábado, nós fizemos o passeio de buggy. Gente, esse passeio tem que fazer. É um passeio, assim, eu falo que é maravilhoso. Um passeio de buggy Natal, assim, gente, é imperdível, tem que fazer. Nosso bugueiro foi o Leonardo, nossa, incrível. A gente passa por várias praias. O passeio que a gente escolheu foi o do Litoral Norte. Eu vou até olhar aqui, gente, vou pegar aqui minha colinha, porque são tantos lugares que a gente passa, pra eu ver se eu não esqueço de nenhum aqui. Sei que, assim, ele também pega a gente lá na nossa hospedagem e vai levando a gente. É um passeio também do dia todo, assim, praticamente. Eles pegam ali entre as 9 horas, mais ou menos, da manhã e a gente retorna umas 4 horas, quase 5 horas. Ah, gente, um detalhe pra quem não conhece, pra quem não sabe, né, pra nós, pelo menos que moram aqui mais pro centro-oeste e ali pro sul, o Nordeste escurece muito rápido, 5 horas, 5 e pouco, já tá ficando bem escuro. Então, assim, é uma coisa que eu estranhei bastante, né? Ó, a gente passa pela ponte Newton Navarro, a gente passa pelo aquário, só que a gente não quis fazer. Praia da Santa Rica, dunas de Genipapu, belíssimas. Lagoa de Genipapu, praia de Genipapu, né? Rio Ceará-Mirim, que a gente faz a travessia de balsa. A gente vai na... Praia de Barra do Rio, tô lendo aqui, tá, gente? Praia de Garaçandu, Lagoa de Pitangui, Dunas de Pitangui, Dunas Douradas. As Dunas Douradas são lindíssimas. Praia de Pitangui, a gente passa pelo Rio também, as Dunas de Jacumã e Praia de Porto Mirim. Gente, as praias de Porto Mirim eu gostei demais. Que mar lindo! E lá nessa praia tem uma parada pro almoço. Lá eu confesso que a gente não gostou muito do lugar no sentido de... A gente achou os preços muito salgados. Então a gente não almoçou lá. Então a gente já tinha levado algumas coisas de lanche, as coisas assim. A gente não lanchou lá, a gente não fez o almoço lá. E também porque durante o passeio a gente comeu espetinho de lagosta. Então, assim, durante todo o passeio nas praias que a gente fez, a gente foi comendo. Então, quando chegou nessa hora lá, já tava bem mais tarde, na verdade, nem necessariamente era o almoço, mas como a gente já tinha beliscado muitas coisas, a gente preferiu continuar beliscando e não pagar o almoço, porque lá era um valor bem mais elevado e era aquele valor que você paga valor cheio, né? Então, às vezes no meu caso, por exemplo, às vezes eu não como, já tinha comido bastante, tipo assim, não fazia muito sentido a gente pagar aquele valor tão caro pra comer só um pouquinho, né? Então a gente preferiu não comer por lá. E esse valor do passeio, a gente pagou, aqui na minha colinha, a gente pagou R$355 e eu já olhei também atualizado, tá, este mesmo valor. E a gente gostou muito. Ah, esse passeio e o do buggy e do passeio dos Barrachos de Maracajaú, a gente fez com a Trip Natal Passeios. Deixa eu ver se só esse nome aqui, pra não falar certinho. Natal Trip Passeios. Pessoal, assim, maravilhoso, ótimo. Não estou ganhando nada com isso, viu? Inclusive, eu também vi essa agência por outros vídeos aqui do YouTube, pesquisando como esse que eu tô fazendo aqui com vocês. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, a gente ficou curtindo muito o nosso Airbnb. Lá tinha piscina, uma delícia. E acabou que também, aí no domingo, a gente foi pra uma outra hospedagem. Então, a gente saiu de Natal e a gente foi, então, pra Timbal do Sul. A gente ficou no Hotel Timbal Lagoa, que fica próximo à Lagoa de Guaraíras. Eu acho esses nomes bem diferentes, por isso que eu tô lendo aqui. Bem pertinho mesmo da lagoa, lá tem um pôr do sol belíssimo. Inclusive, lá no vídeo eu dou uma dica pra você ver, assistir o pôr do sol e não ter que pagar nada, porque tem alguns lugares que a gente tem que pagar pelo sunset, né? E um lugar a gente tem uma vista privilegiada pertinho do nosso hotel. Então lá foi um hotel que, assim, uma dica também que eu dou de ouro pra vocês, gente. Quando vocês fizerem uma viagem maior, de 8 dias ou até mais, sempre coloque no meio da viagem um lugar para você relaxar. Porque o que fez? A gente veio no dia corrido, que é o dia da viagem que a gente fez, a gente saiu daqui de Goiânia bem cedinho. E aí, então, fez muita coisa no dia, depois fez 2 dias de passeio e é assim, acelerado. Vocês viram aí a quantidade de lugares que a gente vai quando a gente vai fazer o passeio de buggy, o passeio também do mergulho, então é bem cansativo, né, ali no mar, a gente não tem tanto costume assim. Então, depois disso, a gente queria o quê? Um dia de relaxar, só ficar, assim, relaxar, praia, mais calmo, piscina. Então, assim, a dica que eu dou, gente, qualquer viagem que você for fazer, no meio da viagem, escolhe um hotel ou um dia para que vocês possam fazer uma viagem, um dia mais relaxante, para descansar.
porque senão a gente cansa demais e pra gente curtir também, sem aquela correria. Eu adoro passeios com programa, roteiro, mas também eu gosto de uma coisa mais calma, mais livre, digamos assim. Também já fiz isso quando a gente foi pra Gramado e eu super aconselho a fazer isso, sempre no meio de uma viagem, colocar um dia mais relax. Então a gente ficou nesse hotel, aí sim, tinha um super café da manhã, e aí eu gostaria de ressaltar porque tinha terra rabanada, gente, e tinha várias coisas que você podia pedir à la carte, prontinho, pra eles poderem fazer sem ser o banquete que tem geralmente de manhã, né? Então, poderia pedir uma tapioca, enfim, tudo incluso ali na diária. Então essa foi a nossa segunda hospedagem. Ah, e observação, vocês devem perguntar, mas por que tantas hospedagens, né? Porque a gente queria realmente conhecer mais hospedagem, ter mais experiências também e fazer essa mescla, né? Assim, a gente tá mais próximo dos lugares onde a gente iria visitar. Então a gente ficou em Timbal do Sul. Nossa, foi muito bom, a gente comeu ostra, como eu falei, caranguejo e atum, e a gente comeu várias coisas gostosas e foi um lugar que a gente gostou muito. Fica bem Timbal do Sul mesmo, assim, é um centrinho bem pequenininho, parece cidadezinha de interior. O hotel que a gente ficou, a estrutura dele é muito boa, assim, é muito, muito bonito, a parte de jardinagem, fica perto da lagoa e também fica perto do mar. Nossa, era tudo pertinho de tudo. Ah, gente, o nosso Airbnb também era bem pertinho de Ponta Negra. E a pé, assim, pra praia, então a gente visitou lá, a gente viu lá, era bem próximo também do Morro do Careca. Então, assim, foi tudo muito próximo, então deu pra aproveitar bastante. E aí, inclusive, no domingo, né, a gente foi lá pro Morro do Careca, no primeiro dia a gente também deu uma volta ali na praia, então assim, era muito pertinho, então deu pra aproveitar bastante. Então depois, no próximo passeio, já ainda no passeio, a gente nesses dias ficou mais tranquilos, né? E depois a gente foi pra Pipa. Em Pipa a gente fez o passeio, foram 2 passeios que a gente fez em Pipa, pagando no caso, né? O primeiro passeio foi o Santuário Ecológico, nós pagamos R$20 por pessoa, mas eu acho que lá aceita meia com carteirinha. Eu dei uma olhadinha no site agora pra poder atualizar, não vi nada sobre valores, não consegui achar, mas é mais ou menos isso, é um valor bem simbólico mesmo, eu acho que é mais pra ajudar de alguma forma na manutenção do santuário. É muito bom lá, a gente tem uma trilhazinha, aí fala sobre as questões das tartarugas, inclusive a gente avistou tartarugas também. Enfim, é um passeio muito gostoso, fica ali próximo da Praia do Madeiro. A Praia do Madeiro também, gente, foi a nossa favorita. Em Pipa também a gente visitou várias praias do Golfinho, Praia do Amor. A do Madeiro, assim, a gente foi e depois a gente voltou novamente, mesmo com aquela escadaria enorme, mas assim, gente, é sensacional. E em Timbal do Sul, a gente foi na Praia Praia do Giz, foi praia do Ponta do Pirambu, Cacimbinhas também. Gente, as falésias são, assim, é belíssimo. Gente, como aquela região é bela demais. Assim, nossa, gente, que lugar. É uma viagem dos sonhos. Nossa, é um lugar pra quem gosta de natureza, de praia bonita. Gente, que lugar é aquele? Nossa, super recomendo. Lindo demais. Continuando, então, em Pipa a gente fez esse passeio no santuário e nós também fizemos o passeio de quadriciclo. O passeio de quadriciclo a gente fez o mais longo, então a gente foi até Barra do Cunhaú, que era um lugar que eu queria muito conhecer, e descobri por um acaso que o passeio de quadriciclo ia até Barra do Cunhaú. Se fosse hoje, eu iria tirar uma manhã inteira só pra poder ir lá, e aí iria de carro. Ou de outra forma que daria pra ir, porque é um lugar, assim, muito bonito, tem uma praia com mar calminho, um braço do mar, assim, nossa, que lugar belíssimo, belíssimo e belíssimo. Então foram esses passeios pagos que nós fizemos. O total de passeios... Ah, gente, eu coloquei aqui também, quando a gente vai lá no passeio de buggy, tem um pessoal que fica tirando fotos, e aí eles pedem uma ajuda, uma contribuição, né, então... o passeio de quadro foi 250 pro casal, o passeio pro passeio do Santuário Ecológico ficou R$40, certo? No passeio lá como eu tava falando pra vocês, de buggy, acabou que a gente tinha um pessoal tirando fotos e no nosso próprio celular, então a gente deu uma contribuição ali também pra ajudar, eles falam que é o valor que vocês quiserem, e a gente fez uma contribuição também baratinha, foi R$40, deixa eu ver aqui, foi R$30 que a gente fez em relação às fotos, né? Então no total de passeios deu R$1.150. Bom, depois disso, a gente vai pra onde aqui? A gente vai pra hospedagem. Sim, a hospedagem. Como eu falei pra vocês, a gente ficou em 4 hospedagens. A primeira hospedagem nós pagamos 3 diárias, que a gente chegou na quinta e está no domingo, né? Então, nós pagamos um valor total de, deixa eu ver aqui, o valor certinho.
nós pagamos um valor de R$ 552,22, uma média de R$ 184 reais, que foi no Airbnb. Gente, esse eu até achei que pra colocar o link aqui pra vocês, mas eu não consegui achar porque já tem um tempinho e a gente perdeu o nosso e-mail com as informações. Mas foi muito bom. Eu tenho também no vídeo aqui, é um lugar assim, tinha tudo que a gente precisava, né? O fogão, tinha ar-condicionado, tinha um banheiro muito bom, tudo muito limpinho, tinha piscina, muito próximo da praia, então a gente gostou muito. Eu chequei agora, antes de fazer o vídeo pra vocês, os valores que tem também de Airbnb, e tá mais ou menos a mesma coisa, às vezes tem alguns até mais barato do que no valor que nós pagamos. O nosso era super hostel. Já, né, lá no segundo hospedagem nossa foi no Hotel Timbal Lagoa. Esse a gente pagou, foi R$ 225 reais que nós pagamos. Eu verifiquei a atualização de hoje. A diária hoje lá tá custando 360 reais hoje. Mas não é porque na época a gente pegou uma super promoção e a gente ligou diretamente lá no hotel e tava com essa promoção, então a gente pagou esse valor, 225. Depois, a segunda hospedagem, gente, que segunda hospedagem? Foi em Pipa. Gente, que lugar! Esse lugar a gente achou pelo canal da Eu no Nordeste com a Lani. Nossa, uma dica assim, ó, maravilhosa. Porque em Pipa, gente, lá tem uma piscina linda. E a hospedagem, não, vocês têm que assistir o vídeo, muito boa. É o quarto que tem a cozinha, que tem uma lavanderia pequenininha. Não, uma cozinha, tudo muito aconchegante. Tem uma rede, tem uma área. Nossa, gente, lá é lindo. É lindo. A piscina limpinha. Um lugar calmo, tranquilo. E assim, pertíssimo de tudo, a gente ia pro onde a avenida, assim, o lugar mais badalado de Pipa, a gente foi andando, a gente gostou demais desse lugar, a gente ficou apaixonado quando foi embora, a gente ficou, assim, tipo assim, a gente ficou sofrendo. A gente ficou na piscina até a noite, a gente aproveitou muito esse lugar, e na época a gente pagou em 2 diárias, no total 300 reais. Eu verifiquei lá, hoje tava saindo a 517 reais, 2 diárias lá no Flor da Mata. Já adiante, gente, que assim, não tô ganhando nada pra poder falar, viu? Porque é realmente, assim, amei, a gente amou muito esse lugar. Nossa, a gente fez amizade com outras pessoas, de outros estados. Nossa, a gente gostou muito. E aí lá era Airbnb, então assim, a gente comprou as nossas coisas, como eu falei pra vocês, né? O nosso café da manhã a gente providenciou e as comidinhas a gente acaba comendo nas praias, nos nossos passeios, enfim, né? Que a gente ficou por lá. A gente gostou muito de Pipa. Gostei muito de Pipa à noite, desse lado mais badalado, mas eu confesso que eu prefiro mais durante o dia, que é mais colorido. E também porque a gente gosta mais durante o dia, assim, de passear durante o dia, né? E as coisas muito gostosas, sorvete, picolé, enfim, Pipa a gente também gostou demais. E a praia nossa favorita, como a gente já comentou, foi a Praia do Madeiro. Foi ótimo mesmo, voltaria novamente, com certeza. Nossa, e me hospedaria também no Flor da Mata, com certeza. Bom, gente, depois disso a gente ficou, então, foram 2 diárias, no total daria ali 3 dias, né, ali em Pipa. E depois a gente voltou novamente pra Natal. Aí nós ficamos como se fosse de um dia pro outro, né, ali em Natal. Eu vim embora pra Goiânia e o meu esposo, ele ficou, mas no outro dia ele também já foi em viagem, que era uma viagem de um curso que ele precisava fazer. Essa última hospedagem, eu não vou nem citar o nome por aqui, porque pra nós não valeu a pena. Foi a diária simplesmente mais cara que a gente pagou. Porque eu falei, gente, final de viagem, é uma viagem mais romântica, então eu queria um lugar melhor. Então vamos pagar um pouquinho mais, né? E a gente tava com muita expectativa e chegou lá, foi um desastre, gente. Assim, o lugar tava sujo, tinha uma geladeira nesse lugar lá, porque era tipo um chalezinho o lugar. E aí, gente, tinha geladeira, a geladeira tava estragada, era uma coisa velha, tava vazando água, a gente teve que pedir pra consertar, e a pessoa no primeiro momento, não, vai ser amanhã, e a gente ficou assim, com coisas, né, gente, que a gente tinha comprado, como eu até falei, tinha espumante e tudo mais. Então, assim, aí ele teve que consertar, eles trocaram a geladeira, aí tinha vazamento no banheiro, no chuveiro, no vaso, tinha um buraco enorme no colchão. Então, assim, a piscina tava suja, não gostei, não gostei do café da manhã, enfim, assim, essa eu não vou nem falar nada. Mas também não tirou nem um pouco o brilho da nossa viagem. Eu acho até que, assim, eu falei,
tudo foi perfeito, então a última hospedagem ser ruim, que mal tem, né? Tipo assim, bom, pelo menos eu vou embora pra minha casa. Não vou tão triste, porque eu sofri, porque o lugar maravilhoso que foi Rio Grande do Norte. Então, assim, depois dessa hospedagem, né? O ruim é porque a gente chegou e eu achei que a gente ia descansar nesse hotel, que a gente ia aproveitar no clima mais romântico e tudo. E acabou que no finalmente, assim, pela hospedagem não, né? A gente aproveitou de outras formas, mas o local realmente foi decepcionante. E aí eu não quero nem comentar aqui, porque eu não gosto de recomendar nada de lugar que não vai fazer sentido. Mas tirando isso, gente... Ah, e essa daí, como eu falei pra vocês, a gente pagou nessa diária... deixa eu olhar aqui... Foi 305... A gente pagou R$358 nessa diária. Um pouquinho mais caro, né? Mas vocês podem ver que tudo a gente tá pagando no lugar mais barato, né? O que eu avalio muito numa hospedagem pra ela ser boa? Avalio limpeza, né? Se ela tá limpinha, se a piscina tá limpinha, atendimento, se as coisas estão funcionando, né? É claro, gente, que a gente tem que analisar a questão de padrão, né? Qualidade lá em cima, se é um hotel 5 estrelas, 4 estrelas. Então, claro que isso a gente tem que ter um bom senso na hora de avaliar. Só que tem alguns lugares, assim, que pelo valor, gente, não vale. Se eu, hoje em dia, se fosse, eu voltaria pra mesma Airbnb que eu tava antes. Limpinho, organizado, com tudo, a piscina limpíssima. Então, assim, eu analiso muito essas coisas, né? Ainda que seja não é um hotel de 5 estrelas, mas também não precisa ser, né, um hotel caindo aos pedaços, assim, né? Enfim. Bom, no total nós pagamos R$ 1.388,46 no geral de todas as hospedagens que nós ficamos. Isso considerando que foram 8 diárias, meu esposo não dormiu mais um dia. Foi isso, o valor total que a gente pagou. Bom, gente, só fazendo uma correção, o total diário da hospedagem foi R$ 1.413,58. Então, só recapitulando, nós pagamos de passagem R$ 1.648,15. R$ 98 foi nosso Uber de ida e de volta. R$ 1.413,58 de hospedagem. R$ 990 de alimentação. R$ 1.025 de passeios, considerando também as fotos que eu falei pra vocês. De transporte, considerando locação de carro e combustível, nós pagamos R$ 752,22. No total, a gente gastou R$ 5.926,95. Foi toda a nossa viagem. O que eu não considerei aqui? Lembrancinha, né? Um chaveirinho que a gente compra, um imã de geladeira. Foi só isso que eu não considerei, mas o restante, tudo que a gente gastou, eu considerei aqui, né? Então, assim, toda a nossa alimentação, tudo que a gente fez, os passeios. E eu acho que para um casal, considerando que é um casal, né, gente? Para essa quantidade de dias, que a gente ficou 8 dias e a gente não se privou de nada e comeu muita coisa gostosa. É isso mesmo. Eu achei que foi um preço muito bom. Como vocês viram aí, o que fica mais pesado pra nós, pelo menos que fica aqui em Goiás, é as passagens aéreas. Realmente, as passagens aéreas, elas são mais puxadinhas. Sobre a questão do carro, a gente recomenda muito alocar o carro, porque o carro vai te dar mais mobilidade pra você fazer os passeios. Então, vocês viram aí que a gente tava em Natal, depois a gente foi pra Timbal do Sul, depois a gente foi pra Pipa. Então, deu pra gente muita mobilidade. A gente foi em várias praias desertas, assim, que a gente quis passear. Então, assim, acompanhe a gente lá nos vídeos que vocês vão ver os lugares que a gente foi. Então, pra gente foi muito importante. Então, a gente fez os outros passeios no nosso tempo. Então, foi ótima a questão do carro pra nós. E a gente recomenda muito essa questão da locação do carro. E não ficou tão caro assim, né? E outro ponto que pesa é a hospedagem, né? A hospedagem também fica um pouquinho mais cara. Mas claro, gente, que hospedagem, gente, vai ter, assim, de vários valores, né? Você pode dar mais cara, dar mais simples. Eu acho que a gente ficou numa intermediária ali, de um bom custo-benefício, com conforto, considerando também que a gente passa muito tempo fora. Mas quando a gente voltava pro nosso local, tirando a última, que inclusive eu acho que eu falei o preço errado, mas assim, finalmente, no total, deu esse valor de R$ 1.413,58. Tirando a última, mas todas elas a gente voltava, que delícia, que a gente descansava naquele lugar limpinho, gostoso, com piscina, que também isso é muito importante pra mim, eu gosto muito de água. Enfim, então foi muito bom mesmo. E alimentação também, a alimentação pode variar, né? Gente, se você quiser ir em restaurante de alta gastronomia todos os dias, essa conta vai lá em cima, né? Mas se você quiser fazer igual a gente faz, geralmente a gente belisca muito, a gente come muita coisa assim durante o dia, então dá pra gente equilibrar bem essa questão aí, considerando que é um casal, né, gente? Então, eu acho que valeu muito a pena, recomendo demais dar conta. Se eu pudesse, eu iria todos os anos,
pro Rio Grande do Norte ali, eu fiquei encantada. E tem muitos passeios, tem muita coisa ainda pra fazer que a gente ainda não viu, então a gente precisa voltar urgentemente pra lá pra poder fazer também. Bom, outra observação também que eu queria falar pra vocês, já coloquei aqui a questão da lembrancinha, né? Eu acho que é isso, assim, no geral, foi um passeio muito bom, né? A gente recomenda demais. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a ter uma noção, né, em relação aos valores, pra vocês se programarem, né, pra vocês montarem a viagem de vocês, né? E é isso. Então, quiser ver mais detalhes, é só acompanhar tudo pelos vlogs. Bom, gente, me acompanhe também lá no meu Instagram, é kesiacotrim.ds, pra gente ficar cada vez mais juntinhos. E se inscreva nesse canal se você não é inscrito, né? Torçam pela gente pra ter mais viagens também. E sempre que tiver, compartilhe aqui com vocês todos os nossos gastos, nossos cursos que nós tivemos. Gente, no mais, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!